Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química comigo, o professor Guilherme. Na aula de hoje daremos continuidade ao nosso assunto Química Orgânica, lembrando que estávamos falando sobre os ésteres. Nas aulas anteriores falamos um pouco sobre a esterificação de Fischer, mostrei para vocês quais são as etapas para a produção de um éster, os nossos flavorizantes, e na aula de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é a hidrólise de ésteres. Basicamente, quando falamos de hidrólise, existem dois tipos de hidrólise. A hidrólise que nós chamamos de ácida e a hidrólise básica. A hidrólise, como esse nome diz, é simplesmente eu promover a quebra desse éster, converter esse éster em meio aquoso em outras substâncias. E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente produz tanto na hidrólise ácida quanto na hidrólise básica. Então vamos falar aqui primeiro da hidrólise ácida. Aqui nós temos um éster, como vocês podem ver, tá aqui o grupo funcional, tá aqui a minha cadeia R1 e a minha cadeia R2. Então esse éster, na presença de água e se o meio tiver ácido, o que eu vou produzir é nada mais nada menos que um ácido carboxílico mais um álcool. Então, o que eu produzo numa hidrólise ácida é simplesmente um ácido carboxílico, como vocês podem ver aqui, e um álcool. Para quem assistiu a aula de esterificação de Fischer, vai falar, uai, professor, mas se eu não pego o ácido carboxílico e coloco na presença do álcool em meio ácido, eu não vou produzir exatamente o éster? Exatamente. A hidrólise ácida é o contrário da reação de esterificação de Fischer. Então, se eu misturo o ácido carboxílico com o álcool na presença de um ácido forte, eu produzo o éster e água. Agora, se eu faço a reação contrária, eu vou produzir o ácido carboxílico e o álcool. Então, considerando que nós tivéssemos já o éster pronto e eu colocasse esse éster na presença de água e acidificasse o meio, provavelmente eu promoveria a hidrólise desse éster, produzindo um ácido carboxílico e um álcool. Então, a hidrólise ácida é o contrário da esterificação de Fischer. Enquanto na esterificação de Fischer eu produzo o éster a partir do ácido carboxílico e do álcool, já na hidrólise ácida eu hidroliso o éster na presença de água e produzo o ácido carboxílico e o álcool. Então, é bem simples, é bem fácil. Vamos fazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem esse processo. Bom, não vamos perder tempo dando nome para o éster, nem dando nome para os outros produtos que são formados, tá? O objetivo dessa aula é ser bem direto para que vocês aprendam a escrever os produtos dessas hidrólises aqui. Então aqui eu tenho uma hidrólise ácida, o que vai formar? Lembra, eu vou hidrolisar o éster na presença de água, então eu vou formar um ácido carboxílico e o álcool. Então basta você meio que particionar nessa posição que você já consegue enxergar o ácido carboxílico e o álcool que será formado. Então nesse caso aqui eu vou formar esse ácido carboxílico aqui e esse álcool aqui. Então, ácido etanóico e etanol é o que eu formo se eu hidrolisar esse éster aqui. Então, é bem simples. Você sempre vai lá no oxigênio que está como heteroátomo, vai como que se fosse particionar. Isso aqui é só para facilitar, tá, galera? Eu não estou mostrando mecanismo, não estou trabalhando nada disso, tá bom? É só para que vocês aprendam de forma direta a escrever esses produtos. E aí você consegue, ao fazer esse particionamento aqui, já enxergar claramente aqui quem é o ácido e quem é o álcool que será formado. Então, nesse segundo exemplo, no exemplo B, nós temos esse éster aqui. O ácido que será formado, então, vai ser esse. Só estou pegando a estrutura ali, ó, esse ácido carboxílico e vou formar também esse álcool aqui, ó. Pronto, já escrevemos o produto da hidrólise. Partimos o éster no ácido carboxílico e nesse álcool aqui. Nesse terceiro exemplo aqui, nós vamos fazer então particionamento aqui. Então o ácido que eu vou formar vai ser esse ácido aqui, é o ácido benzoico. Eu disse que não ia falar o nome, a gente acaba falando. E o álcool que será formado será o álcool que tem essa estrutura aqui. Então, como vocês podem perceber, ó, lembra que o R2 dá origem ao álcool e o R1 dá origem ao ácido carboxílico. Em todos os casos, ali para vocês verem, ó, R1 aqui, ó, deu origem ao ácido e R2 deu origem ao álcool. E assim por diante. Entenderam como é que funciona a hidrólise em meio ácido? Bem simples, não tem segredo. Você produz um ácido carboxílico e o álcool. E aí, já estou te dando uma forma de você produzir de forma indireta outras funções orgânicas. Da mesma forma que eu expliquei para vocês que na esterificação de Fischer a gente produz uma nova função orgânica, que no caso são os ésteres, a partir de funções já conhecidas, na hidrólise ácida é a mesma coisa. A gente produz duas funções diferentes a partir de uma única função. A gente pega o éster, hidrolisa ele aqui em meio ácido, e produz ácidos carboxílicos e álcoois. Então é assim que você avalia uma hidrólise ácida. Agora vamos falar da hidrólise básica, a hidrólise em meio básico. Gente, a hidrólise básica também é chamada de saponificação. Classicamente é a reação que é feita para a obtenção dos clássicos sabões. Então a produção de sabão, então eu acredito que todos vocês já viram a avó, os pais de vocês fazendo o clássico sabão de soda. A soda é uma base e vocês provavelmente acompanhando a produção desse sabão, vocês
vocês viram que geralmente é colocado o álcool no óleo, na gordura, e depois é adicionada a soda cáustica nessa mistura. O que você está fazendo ali? Nada mais, nada menos que uma hidrólise básica, porque na gordura e no óleo nós temos o quê? Ésteres, são os triglicerídeos. A função do álcool nessa mistura é simplesmente afastar aquelas cadeias carbônicas que tem ali no triglicerídeo, para poder facilitar a reação do triglicerídeo com a minha base, que no caso é a soda cáustica, o hidróxido de sódio. E aí essa reação recebe o nome de saponificação, a hidrólise básica. Então vamos ver como é que acontece essa hidrólise básica. Então aqui o esquema geral, nós temos o nosso éster aqui. Lembra que as bases inorgânicas eu vou ter metais ligados na hidroxila, no grupo OH, e aí essa base ela vai reagir com esse éster, e o produto da reação, olha aqui para vocês verem, ó, vai ser um sal de ácido carboxílico ou sal de ácido graxo. Então isso aqui é um sal de ácido carboxílico ou sal de ácido graxo, e eu formo também o álcool. Então, a diferença da hidrólise básica para a hidrólise ácida é que na hidrólise básica, ao invés de eu formar o ácido carboxílico, eu vou formar o sal de ácido carboxílico. É como se no meio do procedimento eu formasse o ácido, mas como o meio está básico, essa base reage com o ácido para poder produzir o nosso sal de ácido carboxílico. Não se esqueçam, a reação entre um ácido e uma base forma sempre sal e água. Só que nesse caso aqui a gente está formando o sal de ácido carboxílico, sal de ácido graxo e o álcool. E lembra que esse sal aqui são os nossos famosos sabões. Então aqui eu estou formando sabão. Então a hidrólise básica joga a soda no óleo. Basicamente o que a gente está fazendo é uma hidrólise básica, ou seja, saponificação. Não se esqueçam desse nome que tem sido recorrentemente cobrado nas provas de Enem e vestibulares. Então vamos fazer alguns exemplos aqui, vamos escrever os produtos de algumas hidrólises básicas. Então nós temos esse ácido graxo aqui, esse éster, como vocês podem ver aqui, e vou reagir ele com NaOH. NaOH é a soda cáustica. Então se eu reagir NaOH com esse éster aqui, o que eu vou produzir? Vai haver a quebra aqui também, eu vou formar esse sal aqui, o metal da sua base vai ligar aqui, ó, bem parecido com a neutralização que a gente viu dos ácidos carboxílicos. O metal vai ligar aqui e eu vou completar a minha estrutura com a molécula do álcool. Então, esse é o produto da reação. Então, eu formei esse sal de ácido carboxílico / ácido graxo aqui e formei também o meu álcool. Nesse outro exemplo, eu tenho esse ácido graxo aqui, então a reação vai acontecendo, eu vou formar esse produto aqui, ó. Aí agora eu tenho, ao invés de hidróxido de sódio, eu tenho hidróxido de potássio, K é o potássio, essa aí é a base do potássio, então O menos K+. Lembrando que não é necessidade de você escrever essas cargas aqui, como eu expliquei para vocês lá na nossa aula sobre neutralização de ácido carboxílico, e eu vou formar esse álcool aqui. Pronto, já escreveu o produto. Então, estamos escrevendo aí as fórmulas dos sais, dos sabões formados. Temos aqui esse outro exemplo, nós temos esse ácido carboxílico aqui. Então, vamos escrever o produto aqui para esse exemplo da letra C. Então, vamos particionando ele logo ali naquela posição. Lembrando que aqui o objetivo dessa aula é que vocês aprendam a escrever os produtos de forma direta. Não estou trabalhando e nem tratando o mecanismo aqui, tá, pessoal? Apesar de ser importante os mecanismos, mas não é o objetivo dessa aula. Então, ONA. Não precisa colocar a carga, não vou colocar a carga. Mas qual vai ser o álcool que nós vamos formar? Só eu escrever agora o resto da molécula com o grupo funcional. Tá aí a estrutura do meu álcool. Então, eu formei esse sal aqui e esse álcool insaturado ali. E aqui, o último exemplo, da letra D, classicamente o que acontece lá na saponificação, no processo de produção do sabão. Então, nós temos aqui essa gordura. Como é que eu sei que é gordura? A cadeia está saturada. Lembra que as gorduras, a cadeia é saturada ou insaturada do tipo trans, né? Nós temos aqui 3 grupos ésteres, como vocês podem ver, ó. Tem um grupo éster aqui, por isso triglicerídeo, outro aqui e outro aqui. E aí, agora, diferentemente dos outros exemplos, quando a gente joga a base na gordura aqui para poder fazer o sabão, em caso, o sabão de soda, veja que aqui eu mudei a proporção. Nos outros exemplos anteriores, a proporção era de uma molécula do éster para um retículo cristalino, vamos dizer assim, da base. Por que que mudou? Porque em um único triglicerídeo eu tenho 3 ésteres. Então eu vou precisar, pela estequiometria, de 3 NaOH para poder a reação acontecer sem sobrar e sem faltar nenhum dos reagentes. Então aqui a estequiometria dessa reação é de 1 para 3. 1 mol disso para 3 mols disso aqui. Não sei se vocês se lembram da estequiometria, então é assim que a gente lê esses números na frente dos nossos reagentes. Então eu preciso de 3 bases para poder neutralizar esses 3 pontos onde eu tenho a função éster aqui. E aí, na produção do sabão de soda, é muito comum o pessoal colocar álcool na mistura. Por quê? O que que o álcool vai fazer? O álcool vai afastar essas cadeias aqui, ó. Ele ajuda a dissolver, vamos dizer assim, a afastar essas cadeias para poder facilitar a reação da nossa base com a nossa gordura, como vocês podem ver aqui. Essa é a função do álcool, é solubilizar melhor a estrutura
estrutura aqui do meu triglicerídeo. E aí o que que eu vou formar? Vamos quebrar aqui, onde eu estou riscando ali. Eu vou formar então esse álcool estranho que eu estou mostrando para vocês aqui agora, ó, OH. Eu formo esse álcool. E aí agora, ó, essas 3 cadeias que vocês estão vendo aqui vão sair, ó. Então eu vou formar 3 estruturas como essa aqui. Eu vou escrever um R aqui só para simplificar, tá, pessoal? Eu vou chamar isso aqui, ó, essa cadeia de R1 para a gente não perder tempo. Essa aqui de R2 e essa aqui de R3. Então eu vou formar 3 estruturas de sal de ácido graxo, como essas que vocês estão vendo aqui. R2 e R3, sendo R1, R2, R3, R1 aqui, R2 aqui e R3 aqui. Então tá aqui. Quem é esse álcool que foi formado? É um álcool que tem 3 hidroxilas aqui, ó, um triálcool. Isso aqui é o que eu chamo de glicerol ou glicerina. É um composto muito utilizado na indústria de produtos de beleza porque ele é um agente umectante. Ele é capaz de manter as moléculas de água sobre a pele. Então no processo de produção desse sabão de soda é formado uma grande quantidade, uma quantidade considerável desse agente umectante aqui, que não deixa as mãos ressecarem muito se você fizer a estequiometria correta. E aí aqui você tá vendo, ó, 3 estruturas que correspondem ao sal de ácido carboxílico que foi formado dessa reação. Então nós temos aqui os sais de ácido carboxílico ou ácido graxo. Nesse caso, vamos escrever como sal de ácido graxo. Ou seja, isso aqui é o nosso sabão. E aí, quem está acompanhando as aulas desde o início poderia se perguntar: professor, mas o senhor mostrou que é possível produzir esses sabões aqui de uma outra forma, neutralizando diretamente ácidos carboxílicos. Tem como você produzir sabão a partir da neutralização direta de ácidos carboxílicos. Mas qual que é a diferença de você produzir isso aqui daquela forma que eu ensinei lá na neutralização de ácidos carboxílicos com você produzir aqui? Esse processo é muito mais rentável, porque ó, em uma única molécula de triglicerídeo eu produzo 3 estruturas de sabão. Estou falando aqui uma linguagem bem simples para que todos entendam, tá? Tô até pecando na linguagem química. Então, uma única molécula de triglicerídeo é capaz de produzir 3 entidades de sabão, como vocês podem ver. Enquanto lá na neutralização direta de ácidos carboxílicos, um ácido carboxílico, um ácido graxo, é capaz de produzir uma única entidade de sabão. Então, é por isso que é muito melhor você produzir o sabão a partir da gordura ou do óleo, porque você tem um triglicerídeo, do que você produzir daquela forma. O rendimento aqui é muito melhor, a quantidade que você vai produzir de entidades sabão é muito maior. Então, de forma geral, agora quando você for fazer o seu sabãozinho de soda na sua casa, você vai lembrar dessa reação química aqui, ó. A soda, ela hidrolisa, então, o grupo éster, que está presente lá no seu triglicerídeo, ou seja, no seu óleo e na sua gordura, vai produzir, então, para cada molécula de triglicerídeo, 3 entidades de sabão e uma molécula de glicerol ou glicerina, que é um agente umectante. Muita gente fala, mas o sabão de soda, quando eu uso, eu resseco a minha mão. A minha mão fica seca, fica ardendo. Porque, geralmente, quando o pessoal faz com as medidas um pouco erradas, fica sobrando soda no meio. Há excesso de soda. E aí a soda, como nós sabemos, ela é corrosiva e é por isso que a mão fica ardendo quando você vai utilizar esse tipo de sabão. Agora, se você faz seguindo a proporção correta, seguindo a receita certinho, você vai produzir um sabão excelente, seja sólido ou líquido, que não vai arder a sua mão, inclusive vai deixar ela relativamente hidratada, por conta da presença desse glicerol ou dessa glicerina aqui. Bom, gente, então nessa aula de hoje era isso que eu queria tratar com vocês. Falei para vocês que é possível hidrolisarmos os ésteres de duas formas, tanto com o meio ácido, quanto se o meio tiver básico. A hidrólise ácida é o inverso da esterificação. Você produz ácidos carboxílicos e álcoois a partir da hidrólise do éster em meio ácido. Já a hidrólise básica, que é chamada de saponificação, você produz sabão, ou seja, sais de ácidos graxos ou sal de ácido carboxílico e produz também álcoois. Fizemos alguns exemplos e aqui eu te mostrei o processo que ocorre lá na produção direta do sabão mesmo, aquele sabão que a gente faz em casa. Quando a gente joga a soda lá no triglicerídeo, a gente obtém os indivíduos, as entidades de sabão, os sais de ácido graxo e produzimos também esse álcool muito importante aqui, ó, na indústria tanto de sabão quanto de produtos de beleza de uma forma geral, que é o glicerol ou a glicerina, um produto extremamente nobre aí para esse tipo de processo. Bom, gente, qualquer dúvida que tenha ficado, assista quantas vezes forem necessárias essa aula e eu te espero na nossa próxima aula, hein? Até lá!